Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Esse é o programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. Você tem acompanhado nossos programas, o nosso reverendo tem sido usado por Deus e mensagens do Templo Central têm sido pregadas pelo nosso reverendo e Deus tem inspirado o nosso pastor e a palavra de Deus está jorrando no altar da Assembleia de Deus. O programa de hoje nós vamos a Israel, precisamente em Jerusalém, conversar com o guia de turismo Israel Rinsky, que aliás foi o nosso guia em uma das caravanas com o nosso reverendo, que todos os anos a nossa igreja realiza, a caravana para Israel. Você que é membro da Assembleia de Deus de Gramacho, se prepara que quando o Espírito Santo der o sinal verde, go to Israel, vamos para Israel, tá certo? Nós vamos para uma entrevista com o Israel, e só que antes eu queria que você colocasse na sua agenda o endereço da Assembleia de Deus de Gramacho, que fica na Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho. Nós temos reuniões todos os dias, online e presencial. Domingo de manhã é a reunião principal. Às 9h30 da manhã é a reunião da ressurreição. Você é o nosso convidado para, junto com toda a sua família, seus amigos, participar de uma destas reuniões e ser muito abençoado. Terça-feira, a reunião da palavra também às 19h30, uma reunião muito especial e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, tá certo? Para quem mora no centro do Rio, Zona Sul, estamos em Copacabana, na Barata Ribeiro, número 99. Lá em Copacabana, o pastor Miranda e uma equipe está pronto aguardando você e toda a sua família. Amém? Vamos agora conversar com o nosso guia de turismo, Israel Rinsky, que está em Jerusalém e vai nos contar tudo o que está acontecendo em Israel nessas últimas semanas. Olá, Israel. Muito boa tarde, um prazer receber você aqui no programa Mundo Real. Israel, descreve para a gente, você como residente de Jerusalém, você mora em Israel há alguns anos, como é conviver o dia a dia com toda essa escalada de mísseis que os terroristas do Hamas mandam para a faixa de Gaza, e mesmo você morando em Jerusalém, as sirenes em uma semana já tocou em Jerusalém, na capital de Israel, e mais de 3.200 mísseis são enviados, né, para o território de Israel. Bom, pastor, assim, primeiro nós temos que lembrar que, mesmo morando em Jerusalém, Israel em todo é um país pequeno. Ele, 9 milhões de habitantes, e todo mundo tem algum familiar, algum conhecido em outro lugar. Por exemplo, uma das minhas filhas hoje mora em Tel Aviv. Então, quando cai bombas em Tel Aviv, lógico, ou mísseis em Tel Aviv, lógico que nós ficamos mais preocupados. Minha irmã, uma das minhas irmãs, mora na fronteira com a faixa de Gaza. Então, lógico que quando cai lá, nós já temos 2 dias para falar com ela, ela nem liga, porque nós sabemos que a tensão é grande. Então, nós nem ligamos, mandamos mensagem, nem perguntamos mais como vocês estão. Nós sabemos se aconteceu alguma coisa grave, mais ainda do que a atenção que eles passam, nós vamos ficar sabendo. Então, nós estamos, mesmo que não caiu em Jerusalém, estamos preocupados. Ontem foi a festa do Pentecoste. O meu cunhado, ele mora numa cidade chamado Simale Adumim, perto de Jerusalém, meia hora de viagem em direção ao Mar Morto. Para quem já conhece, já veio a Israel. Quem não, por favor, venham e vamos conhecer na próxima vez. Convidando, deixa eu só passar agora essa fase. E ele cancelou a sua vinda à festa, embora a mãe e a irmã, nós moramos em Jerusalém, e ele cancelou porque não queria viajar à noite por causa de passar pela barreira entre a população, digamos, entre a população árabe e a população israelense, para quem soube
Mar Morto a direção a Jerusalém. À noite ele não quis vir, então ele cancelou. E hoje, com o resto da familiares deles, que eram para vir lá também, não vieram. Eu acho que dá para entender, visto o que o senhor comentou antes, que embora foi em Lod, que é longe daqui, mas a tensão é grande, e aconteceu o que aconteceu, a tensão é grande, e estamos todos, assim, bem tensos e com a precaução é grande também, não só a tensão, mas a precaução de irem viajar em lugares que não seria o mais recomendado agora. Para quem não conhece o Hamas, eu queria que você descrevesse quem é o Hamas e o poder de fogo que o Hamas tem. Quem financia o terrorismo dentro da faixa de Gaza? E você fazer uma diferença. Quem é o Hamas e quem é a Jihad Islâmica? E o Hamas, vão lembrar, para isso, pastor, eu estava comentando antes com o senhor, que entendendo um pouco a situação da faixa de Gaza, como o senhor já me conhece, eu gosto de ir antes para o que aconteceu na história para entendermos. E vamos lembrar que Israel conquistou a faixa de Gaza em 1967, se não me falha a memória, já, infelizmente por causa do Covid, já faz um ano quase que eu estou trabalhando, a memória às vezes falha. E depois de conquistar a faixa de Gaza, Israel pôs assentamentos, ou seja, pessoas que foram morar lá, formaram-se comunidades. O exército cuidava da faixa de Gaza, desses assentamentos, porque foram entre os moradores da faixa de Gaza. Acontece que, como o exército servia lá, e os moradores locais, tanto na primeira e depois na segunda intifada, entre uma e outra, ou seja, a rebelião dos árabes contra o Estado de Israel, não contra os judeus. Então, muitos soldados passaram a ficar feridos, relativamente muitos feridos, e na época Ariel Sharon, sendo da direita, ele resolveu retirar a população israelense judaica da faixa de Gaza. Quem teve as primeiras eleições, quem ganhou as primeiras eleições foi a LP, a Organização de Libertação Palestina. E nas segundas eleições, quem ganhou foi o grupo Hamas, que era o grupo muçulmano. E eles, assim, expulsaram a LP e nunca quiseram negociar com Israel, dizendo o local do Estado de Israel hoje é em todo lugar do mundo, quem sabe, a não ser na Palestina, para que eles vejam. E passaram a ser, como o mundo está passando pela fase de islamismo radical, passaram a ser mais e mais e mais radicais. Enquanto eles passam a ser radicais, logicamente que o radicalismo cresce mais e mais e mais, formam-se outras ainda não às vezes, mas sim outros grupos militares que surgiram, mais radicais ainda, entre eles o Jihad Islâmico, e entre serem apoiados, todos são apoiados, infelizmente hoje, pelo Irã, que através da sua vontade de crescer no Oriente Médio, eles, como não podem atacar Israel, ou não querem atacar Israel por motivos políticos internacionais, então eles escolheram duas entidades maiores hoje, que são a Hezbollah no norte do país e o Hamas, que fica na fronteira da faixa de Gaza. Infelizmente dominaram a população lá. Eu estava vendo o noticiário israelense, perdão se os números não são exatos, mas pelo que eu lembro, 2 milhões de moradores na faixa de Gaza. Esse grupo do Hamas, 20 mil. 20 mil somente que comandam e levam a faixa de Gaza para o que nós estamos vendo hoje, ou seja, para o radicalismo e para o fundamentalismo islâmico religioso. No cenário atual que Israel está vivendo, o Hezbollah no norte é uma ameaça também para Israel, dentro do contexto do que Israel está vivendo hoje? Sempre, pastor. Embora Israel, pelo que eu entendi de militares na televisão, generais, sim, sempre é uma grande ameaça. Lembrando que se o Hamas, o extremismo na faixa de Gaza, tem hoje 15 mil mísseis para serem atirados contra Israel, vou lembrar que a Hezbollah conta-se com mais de 100 mil mísseis.
virados contra Israel, com longo alcance, muito mais precisos, e com isso Israel vai ter que lutar na próxima guerra. Espero que não, orem por nós, que não aconteça, mas sim, sempre foi e sempre vai ser. Hoje eles não têm, pelo que eu entendo, pelo que eu tenho conversado também com amigos, com meu cunhado, que ele é coronel no Exército de Israel, por enquanto não tem interesse, de atacar Israel, lembrando que eles estão, o Hezbollah no norte, ainda ocupados ou virados para a guerra na Síria. Eles se envolveram muito na guerra da Síria, e com isso eles não têm a chance de dedicar todo o seu poder bélico, graças a Deus, contra Israel. E eles também, como comentamos, apoiados os dois pelo Irã, infelizmente. Israel, o país, o Estado de Israel tem acordo de paz, tanto com a Jordânia quanto com o Egito. Qual é a posição da Jordânia e do Egito com a escalada que está acontecendo por parte dos terroristas em relação a Israel? Eu imagino que o Egito não apoia, a população, eu imagino que não apoia. O que acontece é que eles não mostram muito no noticiário israelense, que é a nossa fonte aqui, pelo menos. Assim que no Egito não mostraram no noticiário, por enquanto, passeatas, não para nós aqui em Israel, passeatas de demonstração, imagino que deve ter uma ou outra. Assim que embora nossa paz com o Egito é uma paz fria, mas pelo menos é uma paz duradoura. Hoje, o presidente do Egito, o Assisi, tem o interesse de manter, por motivos internos, uma boa relação com Israel. Assim que com a fronteira do Egito, ninguém se fala, ninguém toca assim no assunto. A Jordânia também, questões militares, ninguém na Jordânia vai querer, também por interesse deles mesmos, eles entendem hoje que é interesse deles manter a paz com Israel, mas vamos lembrar que em questões políticas, eles têm um grande interesse em Israel. Quando Israel, no acordo de paz que fez com a Jordânia, 1984, se eu não me engano, ficou a favor da Jordânia a mesquita de Al-Aqsa. Ou seja, a polícia hoje na mesquita de Al-Aqsa, que é o mesquita de Omar, o terceiro lugar mais sagrado à religião muçulmana, islâmica, a polícia ainda é a polícia de Israel, mas em questões religiosas, quem diz o que fazer, o que não fazer, como que é o poder ainda de facto e juridicamente também é da Jordânia. Então, qualquer coisa que acontece perdão a expressão, bem português, mas qual conflito, eu queria dizer outra coisa, mas o conflito que acontece dentro da mesquita, logicamente que a Jordânia publicamente e oficialmente reclama e as relações diplomáticas ficam muito mais tensas. Mas, graças a Deus, por enquanto, fica nessa tensão diplomática, vamos dizer assim, e graças a Deus, por enquanto, não é tão grave na questão da Jordânia, para que essas relações sejam afetadas. Nos últimos tempos, nós temos uma relação mais fria, nós já tivemos uma relação muito melhor com a Jordânia, pelo menos oficialmente, e hoje nós temos uma relação um pouquinho mais fria com a Jordânia. Nós estamos acompanhando o que está acontecendo, um distúrbio civil grave acontecendo em todo Israel. E é um dilema, árabes atacando judeus com facas, pedras, jogando carros em cima de judeus, batendo em judeus, e isso tem percorrido a mídia no mundo inteiro. E como o parlamento israelense está lidando com esses conflitos internos no país, e qual foi a reação dos parlamentares árabes, né, diante dos ataques dentro do território israelense? Ok, pastor, para entender, nós vamos ter que falar um pouquinho, então, da política hoje atual israelense, em questão dos parlamentaristas. Podemos falar um pouquinho de política? Sim, claro. Acontece que as eleições, para quem acompanha a política israelense, nós fomos já para a quarta eleições alguns meses atrás.
o partido do Benjamin Netanyahu não conseguiu formar a coalizão, assim que passou para o adversário, podemos dizer, que é o Yair Lapid, e como já fazia muito tempo, uma das chances de formar o partido, o parlamento Benjamin Netanyahu, pela primeira vez, muito tempo atrás, isso é o que eu queria chegar, ele agora legalizou, vamos dizer, entre aspas, a participação de um partido, um dos partidos árabes, no parlamento como no governo, com parte do governo, parte da coalizão. Isso deu a legitimação. Os outros partidos árabes, eles menos... e esse partido, ele sim apareceu na televisão e dizendo que nós temos que viver junto no final, foi o primeiro, e depois apareceram os outros partidos árabes, mas sempre lembrando quem começou, quem não começou, assim, entrando um pouco em política. Esse partido que eu comentei agora, ele não comentou, ele disse somente a questão de, pelo menos pelo que eu ouvi no noticiário, ele diretamente entre nós temos que viver junto. Vamos pôr as partes políticas do lado e vamos viver junto. Assim que eles passaram a ser, desde as últimas eleições, um mês e meio atrás, os árabes passaram a ser, vamos dizer, pelos nossos políticos, uma parte legítima, não só do parlamento, mas também do governo israelense. Assim que tem uns que reclamaram ou apoiaram mais com a situação e outros que lembraram sobre a nossa convivência junto e torceram mais ou apoiaram mais a nossa convivência árabe junto. Agora, perdão, a primeira pergunta, o pastor foi? Pede até para a gente nós queremos entender, né? Como é classificado esse conflito que está acontecendo dentro de Israel com relação aos árabes israelenses? Esse distúrbio civil severo. Essa situação está sendo agravada pelos noticiários que nós acompanhamos. Israel foi pego de surpresa com relação aos árabes israelenses? Sim, por um lado e não por outro. Temos que lembrar, se nós queremos saber, realmente entender de onde que veio, ninguém ficou surpreso assim que estava acontecendo o que aconteceu, mas ficou surpreso com a intensidade e com a época. 3 fatores levam hoje os árabes a sair contra, ou moradores em Israel, saírem contra moradores de Israel. Não é o governo, não é a polícia, são moradores, realmente moradores. E primeiramente temos que lembrando que já há alguns meses os árabes, aliás, inclusive esse partido que eu comentei, ele vem dizendo aqui, nós vamos participar do governo árabe, que era coisa que, ou governo israelense, perdão, que era uma coisa inimaginável, por causa que nós queremos que acabasse a violência interna árabe. Ou seja, a família, por causa da falta de controle policial nas cidades árabes, mas porque não teve, por causa que quando a polícia de Israel, alguns anos atrás, quis entrar e quis participar, então esses partidos árabes diziam, sim, vocês não cuidam do lado do Israel, do lado criminoso, nós estamos vendo sobre baixos criminosos, perdão, mas quando era para a polícia entrar, não, a polícia não pode entrar, quando era para formar mais um posto policial nas cidades árabes, não, vocês querem outra vez se apoderar, aproveitar da situação. Então, por outro lado, a quantidade de armas era muito grande. A criminosidade, se assim se diz, perdão, árabe nas cidades contra os árabes, a criminalidade interna era muito grande. Famílias mafiosas estavam tomando esse poder das cidades. Proteção, tiroteio, medo, e muitos avisando, lembrando que muitos parlamentaristas, também muitos comentaristas,
que não vai ficar assim, que essa mesma quantidade de armas e criminalidade pode ser virada também no futuro contra civis e contra o Estado de Israel. O que aconteceu agora. Então, se alguém perguntar, pera, mas nós estamos surpresos com o que aconteceu? Nós estamos surpresos com a intensidade e com o porquê agora. Porque essa reação árabe aconteceu do nada. A maioria dos moradores árabes em Israel querem a paz. Eles participam nas nossas comunidades. Eles são médicos, enfermeiros nos hospitais. São companheiros. Meu melhor amigo, eu vou usar eu como exemplo, perdão. Um dos meus melhores amigos, eu trabalhei com ele uma vez numa fábrica, antes de ser guia, 20 anos atrás. E hoje é um dos meus melhores amigos, muçulmano. Inclusive, falei com ele ontem, brinquei e falei, quando eu for te visitar na tua aldeia a próxima vez, então você vai ter que me escutar até a tua casa ou posso entrar assim, como de sempre? Lógico que ele deu risada, e lógico que sim. Ele vem na minha casa, eu vou na casa dele, minhas filhas conhecem, eu conheço as filhas deles desde criança. Então, o pai dele, às vezes eu tenho que acalmar ele durante os conflitos, ele diz, esses árabes não sabem onde eles estão vivendo, eles têm que entender o que pode o Estado de Israel oferecer para nós. Não é todo mundo, a maioria realmente quer e tem essa vontade. O que nos leva, infelizmente, a extremistas, principalmente que saíram dessas origens criminosas, e depois jovens, a maioria dos que estão atacando e que estão fazendo linches e que estão acontecendo, que é uma vergonha. Mas se você for ver no final, são jovens que, às vezes, com razão, não, linche não pode ser com razão, mas essa vontade assim, de se rebelar e de, vamos dizer, gritar alto contra o que eles passam, não é que dá para entender, mas tem as suas origens, vamos dizer. Temos que lembrar também que nós temos extremistas judeus, israelenses, que por vontade religiosas e por vontade políticas foram também ajudar nesse conflito. Saíram, viram os árabes saindo e às noites e durante o dia e fazendo essa rebelião. A vontade deles foi se reunir e diretamente para contra-atacar em questões civis, mas a questão é que sai das mãos da lei também os árabes e também os israelenses, e como que diz, inclusive, Benjamin Netanyahu, virar uma anarquia. Isso nós não queremos. Quem tem que tomar conta da situação é a polícia de Israel, primeiramente, a Guarda Nacional e, no caso necessário, o Exército, porque senão vira uma briga civil, e briga civil nós não queremos. Aí sim vai piorar a questão mais ainda. E aí vieram os políticos, depois de 3 dias, e começaram realmente a sair na televisão, sair desse pequeno abalo, vamos dizer, político, e começaram realmente a dizer, entrar contra o conflito civil que está acontecendo. E acabar o extremismo dos dois lados. Não deixarmos sermos influenciados nossa comunidade israelense. Estou usando israelense não judaica, não árabe, porque nós moramos em Israel, quem mora em Israel é israelense. E e voltarmos a viver. Como disse um dos chefes da inteligência de Israel anteriores na televisão, nós temos que entender que depois de alguns dias, esperamos que seja alguns dias, orem por nós, realmente precisamos dessas orações para que nos ajude a ser realmente só alguns dias, quem sabe nem isso, mas nós vamos ter que entender que nós temos que entender que depois disso nós vamos ter que viver juntos. Os árabes vamos usar São João de Acre, que é uma cidade mista entre israelenses e judeus, que eu conheço bem. Entre árabes e judeus, que eu conheço bem. Como guia de turismo, eu vou lá. Esse meu amigo mora lá perto, eu sempre vou lá. Agora eu me pergunto, quando eu entrar a próxima vez na cidade velha, que está meio destruída por esses conflitos, eu vou voltar tranquilo? Não, nas primeiras vezes eu não vou voltar tranquilo. A tensão não vai ser pouca na hora de eu entrar.
Eu perguntei para esse meu amigo, você foi para São João de Acre visitar? Ele falou, não, eu não, por quê? Eu não vou entrar nesses conflitos. Quem precisa, não entra. Eu acho que é a melhor resposta que eu posso dar ao que nós estamos sentindo em Israel e o que está acontecendo em Israel. Jael, mas para a gente entender qual é a posição do governo para punir esses árabes israelenses que estão causando esse distúrbio dentro de Israel. Você sabe qual é a posição do governo? Porque esses árabes precisam ser punidos por isso. Sim. Principalmente não só do governo, que o governo hoje, eles autorizaram, ou deram, vamos dizer, a carta branca à polícia, e a polícia já prenderam, pelo menos ontem, pelo que eu vi no noticiário de ontem, anteontem, já mais de 85 pessoas presas, tanto árabes, a maioria são árabes, não é proporcional o tamanho de presos árabes e nem de israelenses, por causa que quem saiu nas ruas vão ser justos, foram a maioria os árabes, quem vieram bloquear foram a polícia israelense. Então já tem várias dezenas de presos, inclusive também de israelenses que participaram de um linchamento de um árabe em Bat Yam, uma cidade ao lado de Tel Aviv. Assim que não, tem que ser diferenciado do que foi até agora, uma mão muito dura. Inclusive o Benjamin Netanyahu, o presidente de Israel, o primeiro-ministro de Israel, dizendo que nós não vamos permitir a esses grupos extremistas abalar a nossa comunidade e vão ser punidos. E a polícia, para mim, surpreendente, com mais de 80, hoje não sei dizer quantos, presos já desde então. A ação foi imediata, mão dura. Ótimo. Passando um pouquinho para a política externa, a relação entre Israel e Estados Unidos, você acha que foi fragilizada no governo Biden? Eu não sei dizer, assim, mais uma vez, baseado-se assim, na mídia israelense, pelo que nós ouvimos, a época que foi entre o presidente Trump não vai votar tão sempre, a não ser que ele volte ao governo. Foi um apoio quase cego, podemos dizer. Por motivos dele, que nós não vamos entrar, por motivos dos Estados Unidos, não só porque ele ama Israel, tem também suas situações políticas internacionais contra a Rússia, contra o Irã e contra outros, mas ele apoiou fielmente Israel, tanto que Israel fez muita coisa sabendo que o apoio ia ser total. Hoje, inclusive a relação, aliás, entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente Trump eram excepcionais. Quando assumiu o cargo Biden, foi incógnita. Nós não sabíamos, pelo menos nós aqui em Israel, não sabíamos realmente como ia ser. Imagino que políticos sabiam. Nós sabíamos que as relações não iam ser afetadas. Relações entre Israel e os Estados Unidos, não as relações básicas. Mas se ele ia apoiar outras questões como fielmente e cegamente, posso dizer, como o Trump fez, já sabíamos que ia ser uma época mais difícil, embora Biden telefonou como presidente dos Estados Unidos ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e apoiou a necessidade de Israel de se defender, que realmente mostra as relações entre os Estados Unidos, a básica entre os Estados Unidos e Israel, mas não quer dizer que ele provavelmente vai ser um Trump. Trump foi muito, muito mais, vamos dizer, fácil para o governo Trump, mais fácil para o governo israelense, com certeza. Qual é o posicionamento da Turquia diante desse atual conflito que está acontecendo em Israel? Eu não vejo a Turquia assim participar ativamente, pelo menos outra vez, na televisão não mostra-se nada sobre a Turquia.
tenho certeza que o presidente da Turquia, o Erdogan, também por motivos internos turcos e por motivos de desejo dele, ele gostaria de ser o novo Império Otomano, ou seja, conquistar outra vez todo o Oriente Médio, ser os turcomanos da época, e quem atrapalha os planos dele, principalmente Israel. E desde o que aconteceu anos atrás, o conflito entre Israel e a Turquia, Israel e a Turquia era uma amizade muito grande. Eu fui 2 vezes à Turquia passear. Muitos dos israelenses iam de férias à Turquia, que aliás era barato, vale a pena, era um país muito bonito. Desde esse conflito, Erdogan mudou 180 graus e quase o inimigo de Israel, se não podemos dizer o inimigo de Israel, só que ativamente, pelo menos pelo que se mostra, pelo que eu conheço, não tem se motivado. O que ele deve ter feito por baixo do pano, ou por, vamos dizer, por fontes diplomáticas, tenho certeza que ele está apoiando o Hamas. Se ele pudesse mandar armamentos e dinheiro para ir, embora imagino que ele deve ter mandado de uma forma ou outra, teria feito sem nenhuma dúvida, sem nenhuma hesitação. Hinsky, com os ataques do Hamas a Israel, você acredita que tem crescido o número de antissemitismo fora de Israel? Porque anteontem, olha só o que vai aparecer para você, ativistas palestinos, tá? Pode rodar. Ativistas palestinos lincharam um judeu idoso em Toronto, no Canadá. Olha só o que eles fizeram. Promovendo violência, ódio, uma covardia que aconteceu, isso anteontem, no Canadá. Você acha que isso que está acontecendo na faixa de Gaza e os meios, a mídia em geral, né, mostrando um lado da história, tem contribuído para que o antissemitismo cresça cada vez mais? Pastor, com certeza, nenhuma dúvida. Eu tenho um amigo, ainda amigo de infância, em São Paulo, e ele mostrou para mim o que foi gravado na comunidade judaica em São Paulo, demonstração, caminhadas, passeatas, inclusive no bairro judeu em São Paulo, em Genópolis, que passou por lá. Alguns anos atrás, acho que isso nunca ia acontecer no Brasil. E sim, infelizmente, hoje a ligação entre anti-israelismo e antissemitismo ficou uma só, tornou-se uma coisa só. Entre nós que éramos, até a Guerra dos 6 Dias, o Estado de Israel, o Davi do mundo lutando contra antissemitismo, lutando contra, vamos lembrar que não muito tempo depois, o que aconteceu no Holocausto, a formação do Estado de Israel. Então, quando nós ganhamos a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, nós ainda éramos considerados pela mídia o Davi, que lutava contra o Golias. Passou-se um pouco mais de tempo, e nós passamos a ser mais e mais fortes, graças a Deus, do que os nossos vizinhos. E os palestinos moradores aqui de Israel, os moradores árabes de Israel, passaram a ser mais fracos. E é uma questão muito assim histórica, humana, que as pessoas passam a apoiar os mais fracos e a minoria. Então nós passamos a ser o Golias da história, e os palestinos passaram a ser o Davi da história. Logicamente que nunca parece ser muito bonito, vamos dizer, uma tentativa de libertação civil de pessoas que jogam pedras contra um exército, contra um dos melhores exércitos do mundo, que é o exército israelense, nunca vai parecer bonitinho na mídia. Vamos lembrar que a mídia também tem interesse político, muitas vezes, em países políticos. Vamos lembrar que também está crescendo muito no mundo
o fundamentalismo muçulmano. E crescendo o fundamentalismo muçulmano, cresce também, logicamente, a propaganda muçulmana, inclusive em lugares que deveriam ser lugares de paz, como, mesquitas, e como líderes que são extremistas, muçulmanos extremistas, que fazem o quê? Só alimentam mais e mais o ódio contra o povo de Israel. E como que não dá para vir do Canadá até aqui, então eles vão demonstrar como contra os judeus. Quem são a continuação do povo, do país Israel no mundo, são os judeus. Então, como que eles podem atacar, no que eles podem demonstrar contra o judaísmo? E realmente, o antissemitismo cresce muito no mundo. Passeatas nós vemos, linchamento nós vemos, infelizmente, se vê mais e mais e mais. E, pelo menos pelo que eu vi no noticiário, mais uma vez nós se baseamos muito no noticiário aqui, e está passando quase 24 horas por dia desde que começou o conflito atual. As chances que o antissemitismo cresça no mundo vão só crescer mais e mais e mais, infelizmente. O ódio gratuito ao povo de Israel. Enquanto nós estamos gravando essa entrevista, já perdemos as contas de quantas vezes as sirenes já tocaram no sul de Israel. Isso parece que não tem fim. Eu queria que você falasse um pouquinho, voltando para o atual conflito, que Israel primeiro tem o direito de se defender, e Israel não está em guerra contra Gaza, Israel está em guerra contra os terroristas da faixa de Gaza. A precisão da Força Aérea Israelense, o alvo do exército, e onde que Israel, na verdade, ele quer eliminar o terrorismo, os terroristas, que infelizmente fazem da sua população civil escudos para se promoverem, principalmente na mídia mundial. Desde que começou o Hamas, esse movimento palestino extremista e o jihad, eles entenderam que a melhor maneira de eles poderem se defender é usar a sua própria população. Inclusive, e tem pessoas, e caíram 10 mísseis entre os vários mísseis, centenas, milhares de mísseis que eles lançaram contra Israel, 10 caíram na faixa de Gaza, mas eles não estão preocupados com a população interna da faixa de Gaza. Eles usam sua população como escudo, por exemplo, foguetes que vão ser postos em telhados de hospitais, ao lado de escolas, dentro da população, ou dentro de bairros, esses nichos de lançamento de mísseis, que são espalhados por toda a faixa de Gaza. E infelizmente eles não estão preocupados com a população deles, eles estão preocupados mais em ganhos religiosos e políticos, infelizmente. Quantidades de mísseis, pastor, não dá, e alarmes que soltam. Enquanto eu estou gravando com vocês, a televisão aqui do lado está ligada, está bem nulo o som, mas é porque nós ainda estamos acompanhando quantas vezes soa um alarme em vários lugares de Israel, e aparece também o nome da área que, não só em toda Israel, só na área que está sendo atacada por esses mísseis. E pelo menos 3 vezes já apareceu alarmes soados em Israel. Assim que o que procura Hamas, eles, se pudessem, eles não acreditam na existência do Estado de Israel. Por eles, a luta é a guerra, passou-se de uma guerra civil a uma guerra santa, o jihad, e por eles o Estado de Israel não existe. E eles empolgam a população, inclusive a população muçulmana mundial, dizendo o quê? O mais sensível que eles têm, o terceiro lugar mais sensível, que Israel está querendo atacar a mesquita de Omar, ou dominar a mesquita de Omar. Qualquer coisa que mexe com a mesquita de Omar é como se fosse o símbolo da revolução. Vamos lá, não vamos deixar
essa religião extremista judaica toma conta da nossa mesquita. E ali empolga com religião. Quando se empolga a religião e junta religião e política, infelizmente não dá certo. Em nenhum lugar deu e não vai dar dessa vez conosco. Um dos vídeos que viralizou na internet foi que um comandante do exército estava, acredito que em Tel Aviv, ele estava com um drone para atingir um alvo terrorista na faixa de Gaza. E quando ele viu uma criança, é o que está aparecendo para vocês aí em tela, que a gente pode repetir, ele abortou o ataque. É uma questão... Isso é Israel. É uma questão... Isso é o exército de Israel. E pelo que eu conheço, pelo menos, se eu não me engano, eu vi só uma vez no mundo, a definição do nosso exército não é somente o exército de Israel, é o exército de defesa de Israel, defesa de Israel. Não começa essa questão de a nossa vontade de não atingir civis. A nossa filosofia, a nossa moral, seria a nossa moral interna, mesmo durante o exército, moral seria, é de não atacar civis. E não começa de hoje, desde a formação do Estado de Israel, desde a formação do exército de Israel, sempre houve essa questão de civis não podem ser atingidos, não podem ser envolvidos no conflito e nas guerras. Inclusive, eu posso dizer, pelo menos da experiência minha, durante o exército, como todo bom cidadão israelense, eu moro aqui há 45 anos, o tempo vai passando, os cabelos vão ficando brancos, que sempre se foi comentado, amigos meus, eu me criei num kibbutz, mas isso é questão de outro vídeo, se quiserem uma vez, o que é um kibbutz, podem falar mais 3, 4 horas, uma comunidade comunitária. Eu lembro que na primeira guerra do Líbano, muitas vezes, os comentários eram que amigos que ficaram feridos ou mortos por causa que não atacaram crianças ou jovens 15, 18 anos, ou 18 já passa não, mas de 15, 12, porque eles atiravam e a dificuldade de o exército de Israel atirar em crianças e matar crianças, a preocupação com a nossa moral religiosa, civil e nossa moral do nosso exército, de não atingirem inocentes. É uma questão que, graças a Deus, continua sendo mantida até o dia de hoje. O assunto não se esgota, né? Porque quanto mais a gente conversa, mais sai assunto. Israel, deixando um pouquinho a guerra de lado, o país Israel é um lugar encantador. Não tem como alguém visitar Israel e não se apaixonar. A gente sabe que a cereja do bolo é Jerusalém, mas de norte a sul, o que visitar em Israel quando passar todo esse conflito? Israel é um lugar maravilhoso, né? E eu queria que você descrevesse um pouquinho para quem está assistindo, que a gente está falando de guerra, mas Israel não é isso, né? Israel é um lugar seguro, a população israelense vive em segurança, nós corremos mais risco aqui no Brasil do que aí. E descreve um pouquinho para quem ainda não foi na Terra Santa, o que visitar em Israel. Pastor, em questão de o que ver na Terra Santa, não tem fim. Eu posso descrever tantos lugares. Eu posso dizer que o mês passado, em Jerusalém, eu fui ver uma fonte natural com minha esposa, assim, fomos passear depois do Covid, que não está acabando, mas está mais nos seus limites em Israel.
E era um lugar que 20 minutos da minha casa eu não conhecia, mesmo depois de tantos anos aqui. Ou seja, nunca vai acabar o que tem que para oferecer Israel. Entre o norte e as colinas do Golã, que chega a nevar, entre descendo o país, a costa de Israel, a Galileia, com o Mar da Galileia, os milagres que fez o Senhor Jesus, o Mar da Galileia como uma paisagem, não só questão religiosa, uma paisagem inacreditável. Descendo mais a costa de Israel, com suas praias lindas, lindas, lindas. Tel Aviv, uma cidade muito moderna, muito interessante de se visitar, muita coisa para se ver, museus inclusive. Jerusalém, como foi comentado, que não tem o que se dizer. A Galileia, que é uma tranquilidade com suas paisagens lindas. E descendo o país, vamos dizer, nas redondezas do Mar Morto, com o deserto da Arava, um dos lugares mais áridos da face da Terra. O Mar Morto, um lugar onde se flutua com quantidade enorme de sal, que só quem foi sabe a fantástica experiência que é. O sul de Israel é Eilat, que é uma cidade balneária, a fronteira do Egito, maravilhosa. E entre um lugar desse e outros é tanta coisa, tanta história para quem quiser vir, tanta arqueologia para quem gosta, temperaturas diferentes entre a colina do Golã no norte e no norte que neva. Nós temos até neve em Israel, numa distância muito curta, que é muito raro se ver, onde que o lugar mais seco do mundo, de uma distância de 200 quilômetros. Ou Jerusalém, que às vezes neva 800 metros acima do mar, e o Mar Morto 400 metros abaixo do nível do mar, o lugar mais baixo do mundo, distância de 30 quilômetros, pertinho um do outro, vale a pena visitar. Jericó, e tantos outros lugares que é só vindo e aproveitando. E quem já veio uma vez, quem já viajou comigo, espero que voltem a viajar, mas muitas vezes ouvem eu comentar que quem veio uma vez não é o suficiente, a segunda vez também não é o suficiente, e nem na terceira, e nem para quem vive aqui 45 anos não é o suficiente. Você vem na primeira vez e diz, na segunda vez você diz, e só a partir da terceira vez, como que é muita coisa para ver, apreciar e marcar na sua memória e no seu coração, só na terceira vez você começa a dizer, agora eu estou começando a entender. Que legal. É um convite para virem, que é um país que realmente de mel, leite e mel, mama leite e mel. Lembrando que fazia já 3, 4 anos que nós estávamos numa tranquilidade enorme em Israel, atrapalhada pela Covid, mas 2019, lembrando que foi o auge da temporada turística, o ano que mais veio turistas a Israel, se eu não me engano, 4 milhões de turistas, 3 milhões de turistas, que é imaginável. Assim que sim, estavam descobrindo quanto mais e mais e mais esse país maravilhoso. E o berço das 3 grandes religiões monoteístas, não das 3, mas pelo menos das 2, e o centro da terceira, o terceiro centro, ou seja, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, fontes judaicas e cristãs das mais principais do mundo. Amém. A terra da Bíblia, a terra dos profetas, dos patriarcas, a terra do nosso Salvador Jesus Cristo. E eu quero, em nome do nosso reverendo, agradecer ao Israel por, de maneira gentil, nos atender. Ele está agora em Israel, né, em Jerusalém, nos brindando com todas essas informações. Então, em nome do nosso reverendo José Santana, em nome da Assembleia de Deus Central em Gramacho, né, a Igreja Viva 24 Horas espalhada pelo Brasil e pelo mundo, nós somos, isso aqui são palavras do nosso pastor, do nosso reverendo. Israel não está sozinho. Israel pode contar com a Assembleia de Deus Central em Gramacho e nós vamos divulgar, somos embaixadores de Israel e estamos aqui do lado da verdade.
sem versões, estamos trazendo aqui fatos e não versões. Então eu quero agradecer, Israel, mais uma vez. Muito obrigado por essa entrevista. E a gente tem que marcar outro programa, porque um é pouco. Com certeza, será um prazer imenso. Eu conheço a igreja de Gramacho, a Igreja Viva, já faz alguns anos, estamos comentando isso antes. Se eu puder dizer em nome de Israel, eu não sou, eu somente só sou um cidadão, mas com o nome de Israel, quem sabe eu posso dizer em nome de Israel, nosso país. Agradecemos a todos que nos têm orado por nós e pela nossa paz e pela paz mundial. Sei que vocês são pessoas que amam Israel e que oram por nós nas épocas das pazes, na época das guerras. E eu posso, quem sabe, humildemente dizendo em nome do povo de Israel, somente agradecer e pedir que continuem. Nós precisamos de todas as orações possíveis e imaginárias. Muito obrigado. E espero vê-los em breve em Israel. De Israel, guia, em Israel no país. Amém. Uma frase muito comum que os judeus costumam dizer é Am Israel Chai. O povo Amém. de Israel vive. Muito obrigado, Israel. Que Deus abençoe você, sua família, e que esse conflito acabe o mais rápido possível para que a gente possa andar na terra da Bíblia novamente. Shalom. Obrigado. Amém. Para você agora que nos assistiu, eu quero dizer que nós vamos ter uma série de entrevistas com guias e pessoas que estão em Israel vivendo esse conflito. Nós acabamos de entrevistar o Israel Rinsky, que é guia há mais de 15 anos na Terra Santa, e já foi inclusive guia da nossa caravana em algumas vezes que o nosso reverendo esteve em Israel. E nós queremos agradecer de coração a todos vocês que acompanharam essa entrevista. Compartilhe essa entrevista. Está aparecendo aqui para você agora o nosso canal do YouTube. Se inscreva, ativa o sininho para você acompanhar todas as novidades que nós estamos trazendo durante essa semana, explicando sobre o que está acontecendo em Israel. Que Deus abençoe você. Não esqueça que a nossa igreja está aberta todos os dias, na Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Você é o nosso convidado especial. E não esquecendo também que nós temos essa igreja espalhada em vários municípios do Rio de Janeiro, no Brasil e no exterior. Você pode entrar em contato conosco, que nós vamos direcioná-lo a uma igreja mais próxima e você ser abençoado em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês e até o próximo programa. Shalom.